E aí, gente, vamos entender um pouco mais desse zum que tá dando aí? Decreto aprovado pelo Bolsonaro, depois revogado logo no dia seguinte, né? Muito rápido as duas coisas, né? Vamos entender um pouquinho mais. Existiu muito erro de interpretação. Disseram que a profissão de corretor ia acabar, que qualquer um poderia virar corretor, que não existiria mais obrigatoriedade. Gente, eu acho que assim, houve muito equívoco, porque o que foi divulgado foi só o que foi acrescentado na lei. E aí gera muito erro de interpretação mesmo, tá? Ler só aquilo sem o contexto é problema. Então eu vou colocar aqui na tela, vai ficar um vídeo sem edição, sem nada, mas o que importa é o conteúdo, para vocês entenderem um pouco mais do contexto de tudo, tá? Entender quem está comprando essa briga, quem quer e quem não quer, quem quer que põe e quem quer que tira. Esse é o caso, e o corretor fica ali no meio. E eu quero que vocês entendam que não tem ninguém defendendo ali o corretor. Esse é o ponto, tá? Volto a falar, não sou contra o Cresce é justo, pago normal. Se não fosse ele, a gente não teria nem os honorários hoje em dia para receber. Pode ter certeza, o Cresce defende isso com unhas e dentes, tá? Não sou contra ninguém da política, nem nada, não é isso. A questão é só entender o que está acontecendo, que fique bem claro aqui. Tá bom? Então vamos lá para a tela. Então, o que foi amplamente divulgado foi isso aqui, ó. O decreto 11.165 de ontem, de 9 de agosto. Tá? E aqui, né, o presidente da República decreta. O que ele decreta? Isso daqui, o artigo 1º, tal, parágrafo 1º, parágrafo 2º. Ele falou, ó, vai ter tudo isso aqui agora, complementando aquela lei lá. Tá joia. Mas vamos entender a lei. Certo? Decreto, perdão. Tá? Então vamos lá. O decreto original é esse aqui, ó. 81.871 de junho de 78. Tá? Então para vocês entenderem aqui. O que tá em escrito normal, manteve. E o que está aqui riscado, existe um nome direito para isso aqui, eu não me lembro. Me desculpa aí, tá? Foi excluído, foi revogado, tá? Vamos ler aqui então. O primeiro, vamos ver o que foi mudado aqui. O decreto passa a vigorar onde? Artigo 2º, então mudou o artigo 2º, parágrafo 1º e parágrafo 2º. O que tinha lá antes? Artigo 2º, parágrafo 1º e 2º não existia nada, foi incluído, certo? Então vamos lá. O que não mudou? Primeiro aqui, o exercício da profissão de corretor de imóveis em todo o território nacional somente será permitido se ele possuir o TTI, técnico de transações imobiliárias, e inscrito no Cresce de sua região, e ao corretor de imóveis inscritos nos termos da lei aqui, desde que requeira a revalidação de sua inscrição. Tá? Então assim, para poder exercer a profissão de Cresce, tem que ter técnico de transações e tem que ser inscrito no Cresce. Ponto final. Nada mudou. O artigo 2º. Compete ao corretor. O que ele tem que fazer? Exercer a intermediação, presta atenção nessa palavra, na compra, venda, permuta e locação de imóveis e opinar quanto à comercialização imobiliária. Beleza, até aí também manteve. Nada mudou. Então, para exercer a profissão, você tem que ter Cresce e você pode fazer intermediação. Aí o que foi incluído? Entende-se intermediação, ou seja, o que era a intermediação? Eles especificaram apenas um pouco mais, como o conjunto de ações que envolvam exclusivamente a mediação entre as partes interessadas na negociação do imóvel e que sejam essenciais na sua conclusão. Ou seja, agora lê-se assim praticamente, né? Compete ao corretor de imóveis exercer a intermediação, ou seja, o conjunto de ações que envolvem exclusivamente a mediação entre as partes interessadas na negociação do imóvel. Ou seja, tá certo, nada de errado até aqui. Beleza? Aí o que gerou muita dúvida, muita intriga foi isso aqui, o parágrafo 2º. Aí logo em seguida ele foi cancelado, né? O 1º e o 2º. Não compete exclusivamente, ou seja, o corretor pode fazer, mas outras pessoas também podem, aos corretores de imóveis, a realização de atividades e serviços auxiliares, tá? Serviços auxiliares, ou seja, a obrigação principal compete ao corretor, as auxiliares não mais, tá? Ou seja, o que outras pessoas podem fazer? Publicidade ou marketing imobiliário,
Ou seja, você pode contratar alguém para poder fazer sua publicidade, seu Instagram, seu marketing e tudo mais. Algo de errado nisso? Não, né? Atendimento ao público, ou seja, atender um telefone, atender uma recepção. Era a função única e exclusiva do corretor isso? Não, né? Alguma coisa de errado? Não, também. Indicação de imóveis para intermediação. Também alguma coisa de errado aqui? Algum amigo te indicou, você fala, não vou aceitar porque você não tem Cresce. Certo? Publicação, hospedagem em sítio eletrônico, ou seja, site, ou divulgação na internet de imóveis à venda ou para locação. Ou seja, qualquer um pode fazer a publicação e hospedagem em qualquer site. Ou seja, o proprietário tem o seu imóvel, ele não pode divulgar? Ele não pode falar na internet que ele está vendendo o imóvel dele? É proibido ele fazer isso? Gente, alguma coisa que está aqui é fora da realidade, né? É fora de 1978 até a atualidade, só atualizaram. Em nenhum momento aqui falaram que qualquer um pode fazer tudo, gente. Em nenhum momento. Tá bem claro aqui. Beleza? Então, esclarecendo bem essa confusão que deu aqui, tá? Aí vamos lá, voltar lá. O que mais que fizeram? Aqui a gente já leu, né? Entende-se parágrafo primeiro, segundo e tal. O que mudaram aqui? Eu vou pular essa parte, depois eu volto para ficar na ordem certinha lá. Artigo 3º. Fica revogado o parágrafo único do artigo 3º do Decreto 8.871, que a gente está aqui, né? Olha lá. Parágrafo único do artigo 3º. Está falando disso aqui. As atribuições constantes no artigo anterior poderão também ser exercidas por pessoa jurídica, ou seja, imobiliária e plataformas, devidamente escrita no Cresce. Ok, isso aqui manteve. Aí incluíram isso aqui, ó, parágrafo único. O atendimento ao público, não intermediação. Interessado na compra, venda, permuta ou locação de imóvel, cuja transação esteja sendo patrocinada por pessoa jurídica, somente poderá ser feito por corretor inscrito no Cresce. Ou seja, tinham colocado isso daqui, mandaram tirar. Ou seja, a partir de agora, todo mundo que atende ao público tem que ter Cresce. Certo? Aí mandaram tirar. Ué, então agora qualquer um que trabalhar na imobiliária, na plataforma, não precisa ter mais Cresce? Opa! Por que tiraram isso aqui? Quem iria se beneficiar disso aqui? Ficar abrindo porta de imóvel, só mostrando imóvel. Quem que tá querendo isso daqui? Pensem sozinhos aí, tá? Aí o Cresce falou assim, opa, não, imagina, se um monte de gente vai ficar abrindo porta de imóvel e ele pode não estar inscrito no Cresce, o que vai acontecer? Menos arrecadação. Aí falou, não pode tirar isso aqui não, volta com isso aqui. Aí voltou, mesmo parágrafo, não mudou uma vírgula. Eu li isso aqui umas 10 vezes. Ou seja, vai abrir porta de imóvel, tem que ter Cresce sim, e tem que ser corretor sim, tem que estar inscrito no Cresce, tem que pagar anuidade. Certo? Vamos lá, alguma coisa a favor completamente do corretor aqui ou ainda não? O que foi retirado aqui, ó? O registro do contrato da associação que trata o parágrafo 2º do artigo 6º da Lei 6.530. Então lá, o registro do contrato não é requisito essencial para a validade do contrato e para que surta os efeitos jurídicos. Ou seja, se esse contrato tiver registrado, ele tem validade jurídica. Se ele não tiver, ele não vale nada, vira um contrato de gaveta. Mas vamos entender o que é esse parágrafo 2º aqui do artigo 6º, para a gente entender o que estava falando antes para poder ter tirado, senão a gente fica sem contexto. Então vamos lá, ó. Parágrafo 2º. Vamos lá, parágrafo 2º do artigo 6º. Então, artigo 6º, parágrafo 2º. O corretor de imóveis pode associar-se a uma ou mais imobiliárias, mantendo sua autonomia profissional, sem qualquer outro vínculo, ou seja, ele pode trabalhar onde ele quiser. Inclusive empregativo e previdenciário, ou seja, ele não tem direito a nada. Porém, tem que ser mediante um contrato de associação específico registrado no Sindicato dos Corretores de Imóveis, ou se não houver sindicato, nas delegacias da Federação Nacional de Corretores. Ué, por que ele não precisa mais ser registrado? É o que está dizendo aqui, ó. O registro do contrato não é requisito essencial. Ué, por quê? Quem tem interesse em fazer contratos sem registrar? Pensem aí, tá? Pra vocês entenderem de quem que é a briga aqui. Quem quer o quê?
Quem digitou esse texto dessas mudanças? Vamos lá, o que mais foi mudado? Parágrafo único. As tabelas de preços de serviço de corretagem que tratam inciso 8º, é esse aqui, ó. Homologar obedecidas às peculiaridades locais tabelas de preços de serviço de corretagens para uso dos inscritos elaborados e aprovados pelos sindicatos respectivos, né? Não estabelecerão limite máximo ou mínimo, ou ainda qualquer meio impositivo ou que tenha por feito restringir a livre negociação dos honorários pela corretagem prestada. Quem tem interesse em baixar a corretagem, gente? Fala pra mim. Quem que quer falar assim, gente, eu tô cobrando só 4%, vem cobrar aqui comigo, vem comprar imóvel aqui comigo. Tem gente interessada nisso sim, tá? Parem pra prestar atenção que vocês vão entender. Ou seja, o Cresce, tá vendo aqui, ó? O Cresce defendeu essa parte. Mas também ele fala que limite mínimo ou máximo. Então, assim, cada um sabe o seu valor, né? Você quer cobrar 1%? Você cobra. Apesar que tem corretor que merece ganhar 1% ou menos, né? Todo mundo aqui sabe disso. Mas você poderia cobrar mais. Ficou aberto aqui. Não... Assim, ficou meio termo, tá? O que mais que foi tirado aqui? Olha lá. O artigo 33 foi retirado, né? Era esse aqui, manteve esse. Vamos lá, o que falava aqui, né? As inscrições do corretor de imóveis da pessoa jurídica, o fornecimento da carteira de identidade profissional e de certificado de inscrição em certidões, bem como o recebimento de petições, estão sujeitos ao pagamento de anuidade e emolumentos fixados pelo Conselho Federal. Ou seja, você fez inscrição, você tem que pagar a anuidade e aí a gente te libera o Cresce. Aí colocaram isso aqui, ó, para ganhar o prazo para expedição de registro provisório ou definitivo, né, carteirinha de estagiário ou a carteira do Cresce, será de 90 dias. Ou seja, ele tem 90 dias para poder fazer isso, contando da data de apresentação da documentação obrigatória. Ou seja, botaram uma pressa lá, uma pressa no Cresce. Aí lá, na ausência de manifestação do Conselho Regional, ou seja, não falou nada, não mandou, mediante comprovação da emissão, lógico, né? O profissional poderá exercer a profissão sem o Cresce. Ou seja, quem tem intenção de não botar isso aqui pra frente, gente? Quem que novamente não vai arrecadar? Entendeu? Vamos lá. Na hipótese do prazo de análise previsto ser extrapolado, ou seja, passou os 90 dias, ele pode ser... pode continuar, pode ser emitido o registro provisório, ou seja, ele poderá ter a carteirinha de estagiário de qualquer jeito. Entendeu? Mas por que retiraram isso aqui? Isso aqui protegia os corretores. Ó, o Cresce está demorando para mandar isso aqui, vamos botar pressão no Cresce. Olha lá, o registro provisório que trata o parágrafo 2º conterá elementos necessários para a responsabilização de profissional e será emitido por meio de certidão eletrônica. Não precisa mais ser só físico. Passível de emissão por qualquer interessado diretamente no site eletrônico. Ou seja, isso aqui é agilizar muita coisa. Mas retiraram isso aqui. Por que será, né? Entendeu? Gente, de quem que é a briga aqui? Os corretores se juntaram para poder fazer o Bolsonaro revogar todo o decreto. Tem certeza que foi a força dos corretores que se juntaram para o Bolsonaro revogar? A briga não é de gente grande, a briga não é pequena não, gente. Você acha que um abaixo-assinado ia mudar isso aí? Quantos abaixo-assinados você já assinou na sua vida aí, que mandaram no grupo do WhatsApp e não deu em nada? E agora deu, do nada, assim. Tem muito mais coisa envolvida, gente. Então, assim, não adianta falar assim, nós se juntamos e ganhamos a causa, ganhamos a briga. Gente, a gente não é unido, a gente não se junta nem para quando vai ganhar dinheiro. Falando a gente, mas assim, existem exceções. Mas, infelizmente, você fala assim, vamos fazer um 50, vamos dividir. Não existe nem parceria para poder ganhar dinheiro. Imagina para poder brigar sobre isso aqui, gente. Não existe isso, entendeu? Então, assim, se atentem a todos os detalhes, entendeu? Não é o que estão colocando por aí, não é o que faz o teatro por aí. Existe, infelizmente, briga política, né? Dos discursos você consegue notar isso. É isso, gente. Fica de olho. É isso. Muita coisa ainda vai mudar, isso aqui você pode ter certeza. Existe gente querendo brigar para mudar isso sim, existe gente para tentar defender. Só que assim, em nenhum momento eu vejo esses textos aqui. Gente, nós estamos tentando brigar por isso aqui, ó. Tá aqui o que a gente quer fazer. Cadê esses textos?
Eu não vejo nenhum, não recebo aqui no meu e-mail. Ó, estamos tentando mudar a lei para isso, isso e isso, vai ser favorável isso, isso e isso para vocês. Alguém já viu algum texto? Não, né? Então é isso, gente. Fica de olho aí e vamos acompanhar. Beleza? Espero ter esclarecido um pouco mais para vocês aí. Ficou grande o vídeo, mas tinha que ser para poder explicar bem o que está acontecendo, né? É isso. Abraço.